Olá pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Vamos lá. A gente hoje vai trabalhar com a prova B, gabarito 1, da prova do Banco do Brasil de 2020, 2013 não, 2023, tá? Hoje aqui realizada há 2 dias atrás, tá? Então essa é a nossa provinha aqui. Quando a gente gravou a prova A, eu expliquei esses aspectos aqui melhor, né? Mas para mim essa aqui é considerada uma das provas, visão particular minha, né? A prova mais difícil que a gente teve. A questão mais difícil não foi desta prova, foi da C, mas tá lá. Então aqui o nível, né? Este é o número que eu classifiquei, né? De 1 a 5 aí do nível de dificuldade. Não achei nenhuma das 45 questões com nível de dificuldade muito fácil, mas essas aqui são as nossas questõezinhas, tá? O peso, né, o nível de dificuldade de cada uma delas, né? Somando todos esses númerozinhos aí, se o meu cálculo não deu errado, dá aquele 54 ali. Fechado? Então vamos lá. Tô na frente aqui, vou apenas desaparecer um pouquinho, né? Ficar um pouquinho menor para vocês verem tudo. E agora a gente começa a correção da nossa prova, tá? Então, o microfonezinho até um pouco mais perto aqui para ficar mais alto o nosso som. Vamos lá. No mesmo modelo que a gente fez a provinha A, né? Vamos para a prova B. Tudo certo aí? Beleza, ok. Então, quando eu li essa primeira questão, eu disse, não acredito. Eu falei 1500 vezes nas minhas aulas, eu disse o seguinte, quando vocês encontrarem a palavra coautoria, ou texto compartilhado sem grande formatação, nós estamos falando de wiki. E a nossa querida e amada Cés Granril adora cobrar wiki. Já cobrou mais de uma vez. Reforço que eu terminei de falar na prova A, né? Quando terminei lá eu disse, olha, não esqueçam, isso aqui é material de estudo para as provas que vêm aí pela frente e observem que a Cés Granril faz questões muito parecidas. Caiu o wiki nas questões. Pensa assim, a gente tem um histórico de 45 questões de 2021, mais 45 questões em 23, falando apenas de Banco do Brasil. Tem mais 10 de Caixa Econômica Federal e mais 10 de Banrisul. Ou seja, a gente tem muita questão e dá para a gente conseguir tirar uma foto, né, de como a Cés Granril se comporta. Façam questões. Essas 90 questões que a gente tem de Banco do Brasil já vão nos ajudar certamente para a próxima prova, tá? 21 e 23 do Banco do Brasil. Então aqui uma questão muito tranquila. Os outros aspectos, né, CVS, CVN, CAFTA, são coisas que a gente nem tem no edital, tá? Então são nomes muito... Eu não falei de nenhum desses outros 4 caras aí nas minhas aulas. Ou seja, é isso, ponto. É wiki. Coautoria, né? A gente não vai entrar em todos os detalhes aqui, né? Mas a ideia do wiki é um texto que várias pessoas possam contribuir numa página de internet, tá? Questão número 42, tudo certinho? Tá. É uma questão um pouquinho mais chatinha, a 42, porque a gente tinha que saber exatamente qual é o caminho, e aí era exportar ou salvar como, e depois ainda tem a opção, né? Então assim, ó, olha aqui, ó, tem que saber se é exportar ou salvar como, porque tem baixar, que é a resposta correta, é aqui. Então, além de saber que era a opção de baixar, né? Não é gerar arquivo, não é alguma... aqui tinha o baixar também ainda no compartilhar, né? Então, qual a opção? A gente já deixou essas coisas mais ou menos prontas, né? Pra gente não perder muito tempo aqui. Então, Word, Web, né? Versão web. Ah, mas como que eu uso isso? Hotmail.com, lá no painelzinho da esquerda, tem lá o desenhozinho, né? Abre a tua conta do Hotmail, né? No Gmail as coisas são, né? Eu sei que fica tudo invertido aqui, mas no Gmail é do lado direito, que a gente tem a lista de aplicativos, e no Hotmail a gente tem eles do lado esquerdo.
Então lá no lado esquerdo tem um símbolozinho do Word, clica no Word e vocês têm o Word para usar no navegador, sem necessidade de ter o Word instalado. Para salvar em PDF, está aí a opção salvar como, tá ali em cima, e depois tem a opção de baixar. Por que a ideia de baixar? Porque tudo, isso é importante a gente entender, tudo que a gente está gravando na versão web, a gente está gravando na nuvem, na internet, tá? Não é no nosso computador. Então a gente tem o arquivo lá e a gente vai baixar ele para o nosso computador, tá? Eu sabia que era baixar, tá? Eu só fiquei na dúvida, não me lembro agora se eu acertei ou não, né? Eu olhei primeiro gabarito em algumas questões, mas eu tinha certeza que era baixar, tá? Por já ter usado algumas vezes, né, nesse modelo, e é um pouco diferente, né, do que a gente usa no Word instalado, né, no nosso computador. Porque esse conceito é importante, a gente está gravando na internet. Agora eu vou baixar, vou fazer uma cópia dele no computador pessoal. Por isso que chama-se baixar, tá? Então, aqui vai ficar a letra E, né? Então, é o salvar como e a opção baixar como PDF, letra E, Equador. O gabarito vocês têm, né? Legal que você dei uma lida primeiro na questão, antes de a gente fazer tudo isso aqui. Uma outra questão chata, né? A 43, que cobrava exatamente, e aí vocês vão olhar uma questão que falou sobre a opção de sincronizar o perfil do Ed. Já apareceu essa questão, muito parecida de novo, né? Cobrando a opção de perfil. Claro, aqui tinha que saber um pouco mais, né? Essa questão de sincronizar era só saber que era no perfil, se eu não estou enganado. Agora eu tinha que saber, né? A parte de senhas. Então eu vou usar a tecla Alt mais F para clicar, né? Abrir o menu de configurações, tá correto? No Edge vai acontecer isso. E aí abrindo o configurações, está aqui, tá? Alt mais F, né? E aí eu clico lá em configurações, aparecer essas opções. E aí a gente tem a opção de senhas, tá? Vou passar o mouse em cima aqui. Aqui está a opção de senhas. Então, perfeito. Eles já cobraram esse perfil em outra questão, ou seja, é legal a gente dar uma olhadinha nessas coisas. Legal? Então, está correta a questão, né? É a letra C, vamos marcar assim, né? Letra C, perfil e subopção chamada de senhas. Tá? Duas questões de conhecer o caminho logo no início da prova, né? A primeira eu achei fácil, 41, mas as outras duas já um pouquinho mais chatas, né? A 44, vamos fazer um desenho rapidão aqui. Rosto, não pode 2 pontos, não pode o asterisco, não pode a boca torta, né? Exclamação, não pode maior, não pode menor, não pode as 3 barras e não pode as aspas duplas, que são os 2 brincos. É isso que a gente não pode utilizar. Qual destes está aqui? Usando a terminologia, né, em inglês, na underscore, né, o risquinho embaixo da letra A pode, não citei ali. O hífen, não citei ali, pode. Pulei uma, percent, pode. E o símbolo de dólar, né, de moeda, também pode. O que não pode usar? Os olhos, que é o símbolo de 2 pontos. Um tipo de questão extremamente simples, que essa aí, eu achei, ela não é difícil, tá? Isso aí já caiu N vezes, não na Sesgran Rio. Eu não, sinceramente, tá? Eu não esperava isso aqui da nossa querida Sesgran Rio por ser uma questão muito simples. Eles deram uma enrolada ali no início, mas uma questão bem simples de ser elaborada, né? Muitas vezes a gente vê isso em provas mais simples, né? Entendam como vocês quiserem. 45, tecla de atalho. Questão chata, porque é uma tecla de atalho que a gente praticamente não usa. Mas valia a dica, né? Em todos os produtos menos
no Word, no Excel, no PowerPoint, a gente tem que saber o nome da funcionalidade em inglês e normalmente pega a primeira letrinha lá. Isso aqui em inglês chama-se Action Center. Abraço, Lucas. Vamos ver se meu inglês tá bom, né? Action Center, então, e aí, claro, né? Acredita na primeira letra da palavra em inglês. Poderia ser o center. Poderia, tá? Porque se a gente pensar em português, é central de ações. Não é o C, porque é montado sempre com a primeira letra da palavra em inglês, né? Normalmente é montado nesse formato, tá? Windows mais A, né? Eles colocaram A, B, C, D, E, assim, sem muita criatividade também, mas Windows mais A de Action Center. Tecla de atalho, teclinha chata, porque a gente quase não usa esse cara aí, tá? Pegar aqui, ó, Windows mais A, vai abrir a central. Olha ali, ó, tá terminando Big Brother 2023. Tá? Provavelmente vocês, assim como eu, não olharam nenhum segundo isso, porque a gente tinha mais coisas para fazer, né? Estudar para nossa prova. Mas pelo que eu tô vendo, né, já olhei antes de começar a gravar aqui, né, é uma enquete para definir quem vai ganhar o BBB. Aparentemente são 3 meninas que estão participando. Tá? Conhecimento importantíssimo. Para quem for olhar isso aqui lá em 23, vai lembrar, né, que o Big Brother teve 3 meninas, eu acho que são 3, né, como finalistas. Bom, então Windows mais A vai mostrar o Action Center, tem uma série de atalhozinhos e lá em cima algumas interações que as aplicações, né, os aplicativos estão fazendo, né, no caso ali as notificações, tá? Letra A. A questão número 46 não era das mais difíceis, né? Para garantir, mais uma aí que a gente falou nas nossas aulas, né? Aqui na B aí, eu não vou mais fazer a autopropaganda que eu fiz na A lá, tá? Mas aqui a gente tem a CIDA R, tá? Vou até deixar o R fora, CIDA R, confidencialidade, integridade, disponibilidade A de autenticidade. Esse aqui é criptografia, todos os outros, menos esse aqui, né? É assinatura digital, tá? Então, qual é a solução tecnológica que ajuda a validar, a provar a autenticidade, provar que aquilo é verdadeiro, que aquilo é autêntico? É a assinatura digital. Então, uma questão relativamente tranquila, não vi dificuldade, né? Falou em criptograma simétrico, ai meu Deus do céu, nem falou em criptografia, né? Então, pelas alternativas, não vejo grande dificuldade aqui. Quem assistiu alguma aula aí, qualquer curso, certamente se falou em criptografia e assinatura digital, né? Então, certamente a gente não teve tanta dificuldade nessa questão. 47, no inicinho do nosso conteúdo de redes, a gente começa a falar o endereço IP, ele pode chegar de 2 formas lá na estação, no celular, né? Qual é o protocolo que faz a entrega do endereço IP, né? Quem configura o endereço IP no nosso telefone, ó, nesse momento 23 horas e 33 minutos. Quem manda essa informação, tá? É um serviço que nós temos, por exemplo, no roteador que a gente usa dentro da nossa casa. Quando a gente liga o nosso telefone no Wi-Fi, a gente recebe o endereço IP e outras configurações, tá? Esse endereço IP, ele é recebido pela gente, né, no nosso celular, no nosso notebook, através de um serviço que está rodando lá no roteador. Claro, dentro de uma empresa, existe um computador que vai fazer praticamente, né? Empresas grandes, né? Eu já falei para vocês, a gente trabalha no Banrisul, a gente tem computadores que fazem, cada computador normalmente vai fazer uma função, tá? Então tem um computador que vai fazer a função de entregar endereços IPs para os dispositivos, seja notebook, celular, qualquer coisa. E esse serviço chama-se DHCP, tá? A sigla não ajuda muito, é Dynamic Host Configuration Protocol, tá?
Então, seria um protocolo de configuração de host, né, de computadores dinâmico. Tá, dinâmico significa que hoje eu posso pegar um endereço IP, amanhã eu não fui o primeiro a chegar na empresa, vou pegar o 2, o 3. Então, o DHCP na verdade é uma lista de endereços que vão sendo entregues de acordo com a chegada dos nossos usuários. 47, então, ficou lá o nosso querido DHCP. Questão 48, uma questão chata, mais uma das chatinhas, tá? Falei que essa prova, ela não teve a mais difícil, mas ela teve várias questões chatas. A questão 48, ela fala sobre os perfis do Windows Firewall. Não é a primeira vez que isso é cobrado, mas é raro, tá? É bem raro de aparecer um nível de cobrança tão técnico para uma provinha que não seja, né, de informática específica, né, de terceiro grau, né, terceiro de ensino superior. Mas vamos lá. O Firewall, ele tem 3 perfis. Então, se vocês digitarem lá no computador de vocês wf.msc, wf é de Windows Firewall, .msc, né? Windows mais R ali para digitar isso, ou na pesquisa, em qualquer lugar do Windows lá que vocês digitarem, ele vai abrir uma telinha. Tem outras formas de fazer, tá? Eu lembro de WF aqui. Aí vocês têm aqui já os 3 perfis, tá? Vamos lá, ó. Perfil de domínio, particular ou público. E ele mostra qual dos perfis está ativo nesse momento. No meu caso está o perfil público, nem mexi nisso hoje, tá? Já uso esse perfil aí. E aí, a gente tinha que saber qual deles, né? A pergunta é qual deles que não permite que a gente compartilhe nada na rede, né? E aí, como que eu resolvi? Eu sei todas essas características de cada um dos perfis? Não sei. Tá? Eu pensei qual que é o mais restritivo. Por quê? Imagina o seguinte, eu estou com o meu computador lá no aeroporto. É uma rede pública, onde pode ter muitas pessoas mal intencionadas, tá? Tentando quebrar informações, né? Coletar informações do meu computador. Então, a rede pública, numa rede pública, o Firewall ele é muito, muito fechado. A gente tem o perfil particular, né? Que é esse cara ali. E aí, dependendo se a máquina está no domínio, não está no domínio, né? Pode ter o nível de o perfil domínio também devidamente configurado. O particular seria para usar dentro do nosso ambiente de casa, né? Trabalho e coisa do trabalho, quando tem um grupo de trabalho, não tem o domínio, né? Vamos entrar em todos esses detalhes, mas no caso aqui é o perfil público, tá? Onde o computador está mais protegido que o Firewall, né? O Firewall, lembra, o Firewall é a proteção, então ele não deixa nada entrar, né? Da forma mais restritiva é o perfil público, tá? Mas é uma questão chatinha. A questão 49 é uma questão que ela ainda tem algumas brigas, né? A gente ainda não encerrou o prazo de recursos, né? Quando a gente está gravando esse vídeo aqui. Então tem algumas frentes achando ainda uma questão de possível recurso aqui, coisa assim. Porque a ideia dessa questão é saber o tipo de sistema de arquivos. Lá na prova A eles perguntaram o sistema de arquivos nativo para 8, um espaço de 8, que consegue armazenar 8 GB. Aqui uma questão relativamente parecida, só que aqui eles não querem saber o tamanho, eles querem saber um que seja compatível com o Linux, o SUSE, né, que é exatamente que está lá no nosso edital, e o Windows. Qual é, por padrão, tá? Usando as configurações originais que não está escrito aqui, tá? Mas usando as configurações originais dos sistemas operacionais Windows e Linux, tá? A resposta que foi dada como correta, e está tudo de acordo, é FAT32, tá? Então, qual é o sistema de arquivo? Não vamos entrar em questão de recurso aqui, porque esse vídeo vai ficar gravado aí
para posteridade, para estudo depois. Então, o sistema de arquivos que é usado tanto Windows quanto Linux é o FAT32. NTFS é o sistema proprietário do Windows, tá? EXT4, desculpe aqui, é do Linux, tá? Então, cada um tem os seus sistemas de arquivos e o que é compatível com os dois mundos é o nosso querido FAT32, que não era a resposta lá da prova A, tá? Então aqui o cara compatível com os dois, letra B, Brasil. Uma questão, eu diria assim, questão Carlos Zambelli, tá? Questão quase de português, de entender o que são decisões, tá? Porque se a gente souber o termo, e eu falei isso várias vezes nas aulas, o que é uma decisão não estruturada? É isso que eu preciso saber. O que é uma decisão? Isso aqui é para sistemas de apoio à decisão, ou SSD, né? Sistema de suporte à decisão, ou sistemas de apoio à decisão. A gente tem... para que são esses sistemas? Para tomada de decisão. Mas não é tomada de decisão do dia a dia. Vou vender, não vou vender. Não. São sistemas, são decisões mais complexas. Esse é o ponto. E se elas são mais complexas, elas não acontecem no nosso dia a dia. A decisão de vou aumentar preço, vou diminuir preço lá da batata, da banana, não é uma decisão complexa. Claro, Márcio, eu poderia... Ok, tá? Mas são decisões mais complexas. Eu vou abrir uma filial aqui e ali. Isso é uma decisão não estruturada. Tá? Com raras exceções, eu não vou abrir uma filial todo dia. Tá? Então, são decisões que eu não tomo com tanta frequência. E é isso que a questão nos cobrava. É chato? É, tá? É uma questão chata. Mas, num sistema de apoio à decisão, a gente vai ter, né, ele é criado para apoiar a tomada de decisão não estruturada ou semi-estruturada. E aí a gente pode pensar, o que é uma coisa estruturada? É uma coisa certinha, organizada. Se não é organizado, é uma coisa diferente. E é para isso que eu vou usar o meu sistema de apoio, tá? Então, uma decisão não estruturada é uma decisão complexa. Ponto. É isso. E aí, o que nós temos aqui com isso, tá? Quando eu li a letra A e eu fiquei pensando, será que os caras vão viajar? Não, tá? O que eles quiseram, tá? Essa aqui eu respondi sem ter olhado o gabarito, tá? Tentei fazer ela sem o gabarito, tá? Então, a ideia de uma solução, né, de uma decisão não estruturada é tratar problemas não recorrentes do meu dia a dia, né? Recorrentes ou que não acontecem com frequência. Então, tem muito do português aqui. Se eu entendesse o conteúdo, né, de decisões não estruturadas, estava resolvido a nossa questão. Então, letra D, Dinamarca, não era fácil, mas a gente falou várias vezes na aula, tá? A questão 51 eu achei fácil, tá? Não me lembro lá que nota que eu dei. Eu disse, não vou revisar isso aqui. Fui fazendo a questão, tá? Dei alguma nota para ela lá, de 1 a 5, né? Do nível de dificuldade. Mas olhando agora, eu não acho que essa questão seja difícil. Pelas alternativas. É parecido com aquela do correio eletrônico. Ela está na mesma posição aqui, né? Inclusive, deve ser quase o mesmo número de questão. Da prova A tem uma questão de correio eletrônico. Essa caixa está cheia. Bom, esgotou o espaço, né? Eu não consigo acessar o site XYZ, mas eu consigo acessar o site ABC. Ou seja, aí é resolução de problemas, tá? É o meu dia a dia praticamente isso. É conseguir juntar as variáveis para identificar qual que é o problema. Se eu consigo acessar o ABC, o meu computador está funcionando. Certo? A minha estação de trabalho, que ele chamou de E1, ela está funcionando. Então a letra C não vai, tá? A conexão do meu computador, da empresa como um todo, né, foi interrompida. Não, porque eu estou acessando o site ABC, né?
Os computadores, os dois sites estão configurados. Como assim? Se um eu acesso e o outro não acesso, como é que os dois estão configurados? Não estão configurados. O ABC eu estou acessando, tá? O site ABC está atraindo. Olha, nunca vi um site atrair. Tem outros problemas, né, que poderiam estar. Mas vamos lá, vamos na letra B, né? A conexão do site XYZ caiu. A empresa lá teve um problema, caiu luz, então não tem energia elétrica, não tem internet naquela empresa. Não vamos complicar, hein? Não vamos complicar. 51 letra B de Brasil, não vejo grandes dificuldades aí, mas claro, eu sei que tem todo o cenário de prova. Questões grandes, né? Texto grande, aí cansa e eu não tenho dúvida disso, tá? Eu disse que era para usar a rede social, tá? Brincadeiras à parte, né? Mas eu falei mesmo, tá? Se vocês abrirem o WhatsApp, deixa eu ver de quem é que eu vou pegar contato aqui. Falei com o Lucas hoje. Vamos ver se eu tenho o Lucas aqui. Lucas. Eu quero falar com o Lucas e quero ter, cadê a palavra? Privacidade. Não quero que o Lucas fique gravando, mantendo as nossas conversas por muito tempo. Então eu vou pegar, abrir a conversa com a pessoa, vou clicar lá no contato, lá em cima no nomezinho da pessoa, e aí vai ter uma opção, vou rolar um pouquinho para cima, não sei se vai dar para ver aqui, né? Mas tem a opção aí, ó, dá para ver bem direitinho. Mensagens temporárias estão desativadas, ou seja, eu não estou escondendo nada do nosso grande professor de inglês, né, Lucas. Pessoal, então, qual é a ideia? Claro, tinha que ler todas as outras alternativas e tudo, mas qual é a funcionalidade do WhatsApp que nos dá um pouquinho de privacidade? E o WhatsApp, se a gente ler o texto do WhatsApp, ele diz que também serve para economizar espaço. Então, qual a ideia das mensagens temporárias, que é a resposta correta? No Instagram a gente também tem isso, né? No direct. Se eu quiser conversar com a pessoa e fazer com que essa conversa ela desapareça em seguida, a gente pode fazer isso lá no Instagram também, tá? No WhatsApp eu defino quanto tempo a conversa. No caso, se tem o nosso professor Lucas, né? Quanto tempo a conversa do Márcio com o Lucas vai ficar disponível, né? Posso botar lá 7 dias. Então todas as nossas conversas, elas poderiam ser apagadas em 7 dias. Fechou? Então são as mensagens instantâneas, tá? Fazer offline, né? Desabilitar a criptografia ponto a ponto, né? Não, tá? Então, o que realmente atende o que a questão está pedindo, que é a privacidade, é fazer o uso de mensagens temporárias, tá? Tem que usar. A questão 53, ela não era difícil, mas a gente estuda, quando eu vi assim, eu olhei rapidamente a questão, eu vi aqui MS, gráfico, né? Não li toda a questão, tentei fazer rápido para ver se o gabarito batia e coisa. Eu olhei MS, deve ser Excel. Não, nada a ver. Se eu quiser ir para Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma bela cidade, e eu quero ver, né? Na verdade, tem nada a ver. Isso aqui é apenas uma cidade que eles colocaram, né? Eu quero ver o aumento da quantidade de pessoas, né? De dados. Eu quero ver, né? Fazer o acompanhamento das informações para pacotes de viagens para tal. Que tipo de gráfico que eu vou utilizar? Sim, a gente não pode dizer que a resposta e a coisa não tem nada a ver, mas é um pouco parecido com a questão que eles cobraram em 21, que a resposta era dashboard, né? Então aqui uma dashboard não estaria errado, só que eles querem saber qual é o gráfico que eu vou colocar dentro da dashboard, né? Dentro de um painel que vai mostrar, né, o andamento, né, o desempenho nos últimos 24 meses de pacotes vendidos para lá.
Então tem que ter uma ideia de acompanhamento. E isso a gente viu em gráficos dentro do Excel, tá? A gente falou dos gráficos de linha, de área, né, de pizza, que está aqui também. Então são mapa de calor é do futebol, né? Os meninos aí, né? Normalmente os meninos olham mais futebol, né? Nada contra, né? Mas assim, quem olha futebol tem lá o mapa de calor, é onde as coisas andaram mais, mas ele não dá uma ideia de desempenho. Qual o gráfico que vai dar uma ideia de desempenho? Janeiro, vou botar aqui abril, S de setembro, dezembro, tá? Então, esse gráfico, que é um gráfico de linha, é o gráfico que vai mostrar o meu desempenho nos últimos 24 meses. Gráfico de linha. Tá? Por isso é uma questão de Excel. Aqui eles trataram isso como uma análise de dados. Tá? Eu classifico isso aqui como análise de dados, mas poderíamos classificar dentro do Excel também. Letra C, Canadá. A gente tem outras duas questões. Muito nosso dia a dia. Tá? Não sei por que eles disseram a data de lançamento do Skype. Falaram de blockchain. Meu Deus do céu. Tá? O professor Edgar falou sobre isso. E a gente tem um problema, né? Motivado. Qual é o motivo de um fraco desempenho, por exemplo, em chamadas de vídeo, seja com Skype, seja com WhatsApp? Por que uma chamada fica boa e eventualmente fica ruim? Blockchain. Baixa densidade. Baixa densidade é um termo que eles de novo, por favor, eles cobraram baixa densidade dentro do Google Drive e também cobraram dentro do Gmail. Outra banca cobrou dentro do Gmail, que é a quantidade de dados que eu vou ver em tela, tá? Claro, aqui poderia ser uma coisa muito mais genérica, mas não tem nada a ver. Bloqueio de dados pelos órgãos, não. Mas eu tô com uma chamada que tem um problema. Uma chamada de áudio, de vídeo, do WhatsApp, que tem problema. Conexão de rede fraca. Eu não gostei da resposta, né? O que é uma rede fraca? Ela não tem força? O sinal está... Estou muito distante do meu ponto de acesso. Pelas alternativas, só pode ser a letra C. Mas, tecnicamente falando, a gente não usa o termo rede fraca, tá? Vocês ganham. Dá uma melhoradinha nessa aqui para a próxima, tá? Por favor. Não tem como ser outra, mas a terminologia que foi utilizada não é a melhor de todas. E veio o Excel, tá? Veio o Excel. Na prova A veio o Excel, na prova B tinha que vir Excel. E essa aqui, lá era Conte C, né? Não sei o que era mais fácil, mais difícil. Tá lá, falamos do pré-prova, né? Falamos não, né? A gente não chegou a falar, mas estava lá no slide. Referências, tá? Mista absoluta e relativa. E é exatamente isso que está cobrado aqui. Quem assistiu minhas aulas, eu faço o gesto assim de amarrar os usuários, amarrar a letra ou o número. Então vamos lá. Este símbolo aqui amarra o número ou a letra que vem depois dele. Então vamos lá. Ó. O 2, são três, né? F2, G1 e H2. O F2, o 2 está amarrado. Se ele está amarrado, e é sempre na frente, não é amarrar lá nas costas, tá? Então, se o 2 está amarrado, ele não se mexe. O 2 está amarrado, ele não se mexe. Risca a letra D, risca a letra E. Isso é uma referência mista, porque a letra pode mudar, mas o número não vai mudar. Porque a gente, na verdade, sim, pense em qual o cenário. Eu tenho um conteúdo numa célula e vou arrastar para uma outra célula. Tá? Ele vai arrastar da K2 para o K6.
No G1 e no G1 não tem nada amarrado, não tem um símbolozinho, né? Que é uma corda, que eu cito sempre, né? Pensa que o cara tá amarrado, ele não vai se mexer. E na outra, né? No H2, o H não se mexe. Perfeito, o H não se mexe. Não ajudou muito essa questão do H. Eliminamos já duas de cara. Quando a gente sai do K2 e vai para o K6, a letra ficou igual. A letra ficou igual. Então, em todas os três, né, o F, o G e o H, a letra tem que ser F, G e H. Porque eu não mudei do K2 para o K6. E o número vai ter que aumentar 4 unidades. Letras iguais. F, G, H. Não me ajudou nada. Vamos para o número, que de 2 para 6 aumentou 4 unidades. Então, onde o número não está amarrado, no 1 e no G1 e no H2, o número não está amarrado. Então, o G1 ele vai aumentar 4 unidades e o H2 vai aumentar 4 unidades. Então, a gente vai pegar esse cara aqui e vai marcar ele como a nossa resposta correta. Márcio, eu não entendi. Vai lá no Excel, na célula K2, por que não é B? Não sei, porque eles quiseram K. Digita essa função aí, F, né? Símbolo de dólar 2 mais A. Ctrl C, copia para o K6 e verifica como, tem que botar todos os símbolozinhos iguais. Verifica como que ela ficou lá. Vai ficar exatamente como está na letra B. Porque a letra não mudou, né? Eu copiei do K2 para o K6. Só copiei assim. Não fiz nenhum deslocamento lateral. Então a letra fica igual. Em todos a letra fica igual. Tá, não ajudou muito, né? Tudo bem. Eles complicaram. Podia ter sido, né? Podia ter eliminado mais alguma alternativa. Então a gente tem que acrescentar 4 unidades no número. E no 1 e no 2, né, do H, a gente faz isso. Fica a letra B de Brasil. Questão, de novo, um pouquinho trabalhosa, mas dava para acertar tranquilamente. A gente falou aqui de referências relativas, tá? No G, referência mista no F e no H, tá? Nas extremidades. Quando só um deles tá amarrado, né, com o símbolozinho, a gente chama de referência mista. Absoluta, que não apareceu aqui, quando os dois caras estão amarrados, não iria mudar nada. Meus amigos, essa aqui ficou um pouco mais longa, até porque era um pouco mais difícil essa prova. Então a gente finalizou a correção da nossa prova B, Banco do Brasil, de 2023. No caso aqui, gabarito número 1, né? Eram 5 provinhas com 5 gabaritos diferentes. Provas A, B e C, ou seja, eles fizeram ao todo 15 provas diferentes. A galera, né, trabalhou para organizar isso aí. Então, de novo, mais uma prova boa, tá? Bem elaborada, com raríssimas exceções, essas 54 aí, o termo que usaram não é um termo técnico, mas tá tudo certinho. Grande abraço, obrigado por estarem com a gente e quem, né, se inscrever lá no canal, né, ativar o sininho. Amanhã, se tudo correr bem, né, em 24 horas, a gente posta a correção da prova C de Canadá. Pessoal, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.